Vereador Presidente João Paulo Fernandes Rezende. Presente. Vereador Antônio Severino de Lobo. Vereador Benito Nicolau Laporte. Vereador Carlos Magno Rodrigues, presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra Pinto. Vereador José Boaventura Celestino. Presente. Vereador Zé Ricardo Cisa Salão. Presente. Vereador Pedro Amédio Almeida. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Presente. Vereador Santos Zé dos Santos. Vereador Tassiano Delfranco Martins. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária e sob a proteção de Deus, em nome do povo lafetense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Benito Laporte e José Boaventura Celestino que recebam o secretário de Saúde em plenário, senhor Marcos Bernardes Prates. Vereador Benito não está presente, vereador Pedro Loureiro. Vereador Benito e vereador José Boaventura. Para o melhor andamento dos nossos trabalhos, comunicamos que, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 327 do Regimento Interno, vereadores terão prazo de 5 minutos para interpelações sem a parte, na ordem estabelecida, tendo prioridade os autores do requerimento. E para responder interpelações que lhe forem dirigidas, o secretário disponibilizará de 10 minutos, sendo permitidos os apartes. E que essa sessão está sendo gravada e está à disposição de quem interessar mediante requerimento dirigido à presidência. Informamos também que as interpelações serão feitas em blocos de 3 vereadores. Então, por ordem, o primeiro é o vereador Pedro Américo, e os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, façam o nome para o secretário. Com a palavra, o vereador Pedrinho, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhor o secretário Carlos, o público presente essa noite. A gente eu não tenho muito, eu acho que a gente tem que ser mais objetivo, né? Já ir direto no assunto. Eu não tenho muito o que falar, não. Eu já vou direto às perguntas. Devido, se os vereadores quiserem fazer o questionamento, eu já acho que a gente deve começar já. Não tem que ficar alongando a reunião, não. Então, obrigado. Por mim, é só isso. Se eu vou poder perguntar já ou... Eu posso começar? Vossa Excelência já tem 5 minutos para fazer as perguntas. Já fazer o questionamento? Tá bom. Acharem pertinente. Então, obrigado. Senhor secretário, boa noite. Boa noite. Devido à CPI que houve aqui nessa casa, né, foi encerrada em... Deixa eu ver a data aqui. Foi encerrada em 27 de março de 2014. Aí nós fizemos várias recomendações que a Secretaria de Saúde acatasse, né? Uma delas, a edição, se existe um instrumento normativo para que a regulamentação de uma clareza a forma da prestação de serviços laboratórios pela rede privada. Eu vou perguntar um a um, João Paulo, porque eu pergunto. No caso, eu pergunto um de cada vez? Não, ele vai misturar tudo ali. Eu estou. Melhor assim? Pode ser? Vossa Excelência entrega a pergunta para ele, ele lê a pergunta e dá a resposta que achar direito. Pode ser assim, melhor. Pode trazer a pergunta ao secretário. Então lá, pode ser, Carlos? Pode, melhor. Vossa Excelência pode passar. Obrigado. A pergunta, vereador Antônio Severino, fazendo favor. Tá. Qual outro vereador vai querer fazer uso da palavra? Vereador José Boaventura. Vai fazer uso? Então, depois. Vereador Zezé do Salão vai fazer uso? Vereador Antônio Severino vai fazer uso? Depois. Vereador Divino Pereira vai fazer uso da palavra? Eu tenho elas aqui também. Pedro Loureiro? Tem todos. Depois. Tassiano, Bandeira, Gildo. Entendo sim. Não? Entendo. Já te respondo todas elas. Ô Pedrinho, eu posso falar de todas, inclusive, se quiser. Então, eu já sigo as minhas aqui, que aí deixa eu marcar aqui, quer ver? Essa aqui, que aí eu... Essa aqui, tá. Não. Super, é específico do... O primeiro momento é específico sobre o requerimento. Mas o artigo 328, o primeiro momento
da reunião, é específico o requerimento. Mas o artigo 328 do Regimento Interno nos dá a prerrogativa que, esgotado todas as perguntas sobre o tema do requerimento, podemos fazer outras perguntas relacionadas à pasta. Então, senhor presidente, pela ordem, eu vou esperar o momento de poder fazer as perguntas livres. Obrigado. Então, nós vamos aguardar as respostas aos questionamentos do vereador Pedrinho, depois os vereadores vão fazer os questionamentos. Com a palavra o secretário de Saúde, ilustre secretário de Saúde, senhor Marcos Prates, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente João Paulo, boa noite, vereadores, mais uma vez a essa casa. São várias perguntas do vereador Pedrinho, eu vou tentar ser o mais breve possível. Quanto à edição de um instrumento normativo das recomendações do relatório da CPI, que foi concluído em 27 de março, o primeiro questionamento, edição de instrumento normativo que regulamente com clareza a forma de prestação de serviços laboratoriais na rede privada. Bem, teve um credenciamento, um chamamento público de credenciamento dos laboratórios, de todos os laboratórios do município para a prestação de serviço ao SUS, preço SUS, e todos 9 laboratórios do município que poderiam ser contratados, exceto o laboratório Pacheco, que não poderia ser contratado, e o laboratório Lafayette, que não se interessou. Então, hoje existe um termo de credenciamento, contrato de credenciamento, assinado em 29 de julho dos 9, 7 foram assinados em 29 de julho de 2014 e 2 deles no dia 26 de setembro de 2014. A cópia está disponível para os vereadores, se quiserem. Eu posso mandar, inclusive, por meio eletrônico, todos eles para a Câmara. Tá? Então, esse primeiro item, a gente julga que está todos os serviços contratados conforme foi pedido, foi recomendado. O segundo questionamento do vereador, sejam os médicos e demais servidores públicos municipais vinculados a... Não é esse, ô Pedrinho? Confere para mim. Ou seja, instaurado inquérito, procedimento administrativo para apuração de ilícito. Qual dos dois aí, na segunda página? Faz favor. Apuração do ilícito municipal praticado pelos médicos. Isso. Sandro, Selma e Silvio Omar. É isso mesmo que eu perguntei. É isso? Tá. Nessa situação, foi passado para o levantamento da Procuradoria e para a Controladoria do município, onde foi pedido, em uma reunião, eu não estava na secretaria ainda, mas o então secretário Wagner, foi pedido que se fizesse, instaurasse esse procedimento, desde que houvesse elementos para poder fazer o processo administrativo. O Silvio Omar, pela informação que eu tive, o Silvio Omar e a Selma não eram servidores municipais, eram prestadores de serviço, inclusive através do SISAP que eles atendiam. Então, não caberia o processo administrativo contra eles. E, quanto ao vereador Sandro, existe um inquérito civil público apurado. Nós estamos aguardando a conclusão desse inquérito. Só interromper, porque o vereador Sandro não, para que não fique mal esclarecido para a população. Desculpa, o doutor Sandro. O médico Sandro... Não, mas não quis referir a ele também não, tá? O médico Sandro, nós estamos esperando esse inquérito, o resultado desse inquérito civil público que está instaurado pelo número, deixa eu ver aqui, tenho... O item 6. Existe tramitando
perante a Justiça o inquérito de número 0183-1400-654.9, que é justamente o inquérito contra essas pessoas, Sandro, Selma e Silviomar. O Sandro, enquanto servidor público, nós estamos esperando a conclusão desse inquérito para a instalação do processo administrativo ou mesmo a punição que couber, já que se for condenado lá na instância jurídica. O outro Pedrinho, proceda-se ao descredenciamento dos laboratórios, não é isso? Lobo Leite, etc. e tal. Bem, desses 5 laboratórios citados, nós temos a seguinte situação atual. O laboratório Lobo Leite tem uma servidora do município que trabalha no laboratório ainda, que é a Adriana Lobo Leite. No laboratório de análise clínica Siqueira, também existe, é um servidor do Estado, que é o Cássio Laje Siqueira, que é servidor do Estado prestando seus serviços no laboratório. No Hemolab, tem uma servidora da Secretaria de Saúde que não está no laboratório, que presta seus serviços na Secretaria. O Lab Center tinha 2 pessoas que foram exoneradas recentemente, e a Humanas depois foi corrigida, que nunca teve servidor, depois foi corrigido no relatório posterior, onde retirou o nome da Humana aqui. E o que acontece no nosso entendimento? São, principalmente o Cássio e a Adriana, que são pessoas que estão no laboratório, eles não estão na frente de decisão de qual seria o laboratório que o usuário do SUS faria os seus exames. Tanto é que, num levantamento que nós fizemos, o laboratório Lobo Leite hoje representa 1,6% do número de exames executados no município pelo SUS. E o laboratório Siqueira representa 1,4% apenas dos exames feitos pelo SUS no município. Então, 3% desses 2 laboratórios aí não caracteriza favorecimento de indicação de laboratório. É o parecer do nosso jurídico. Seja o laboratório Pacheco descredenciado. Não é o outro aí, ô Pedrinho? Seja o laboratório Pacheco descredenciado. O Pacheco e o Lab Center, né? Não, mas o seu aí é o laboratório Pacheco. Em separado. É separado, tá certo. O laboratório Pacheco, existe uma decisão liminar de um processo de improbidade administrativa, no qual o proíbe de participar dos serviços de prestação de serviço ao SUS. Então, ele não é contratado do município, por essa decisão liminar que, nesse processo, 083-1400-54-56-4, é o processo. Então, esse também está cumprido. Aí o próximo, Pedrinho, seja o laboratório Lab Center. É isso? Isso. Seja registrado aqui. Deixa eu ver minhas anotações. O Lab Center, existe uma ação de improbidade administrativa contra o Lab Center, número do processo, um caminhão de número aqui, e como juridicamente no Brasil ninguém é culpado enquanto não tiver sentença transitada em julgado, entendeu-se que ele poderia continuar trabalhando, prestando serviços ao SUS, mas existe um inquérito já de uma ação de improbidade administrativa contra ele, aguardando julgamento. Seja registrado o número de guias. Nós temos hoje um controle que é feito pela Secretaria do número de exames e número de guias e o valor que é pago mensalmente para cada laboratório. Então, eu tenho aqui um relatório com 2 campos, um número de exames feitos por cada laboratório, que isso é feito mensalmente. Eu tenho aqui dos últimos 3 meses, maio, junho e julho, porque o sistema de agosto não está
definido ainda, mas eu tenho aqui, mensalmente, tem esse controle que nós instituímos. Esse relatório também está à disposição. Todos os documentos que eu estou colocando aqui estão à disposição dos vereadores. Depois eu posso mandar. O outro, seja todo o material necessário para a realização dos exames laboratoriais escolhidos no laboratório central. Tecnicamente, inclusive, é inviável que se coloque tudo, seja coletado tudo em um só local e distribuído. Aí a gente perde prazo, a amostra vai se perder e é tecnicamente inviável. Caso não seja possível acolher a recomendação anterior, seja realizado um estudo a fim de apurar quais exames são os maiores responsáveis pelo redirecionamento para a rede privada, passando a ser realizados pelo laboratório central, ampliando sua demanda. Nós fizemos um estudo das demandas e aquelas maiores demandas de exames comuns, nós atendemos. Nós temos aqui uma lista com 60 exames que a gente faz dentro do nosso laboratório hoje. São os mais pedidos, todos eles a gente faz. Mas tem muitos exames que são pedidos que, às vezes, apenas laboratórios de Belo Horizonte, principalmente o Hermes Pardini, que faz. Então, a gente tem que mandar para esse laboratório, para o laboratório credenciado, que manda para o Hermes Pardini. Mas 60 exames, hoje, os mais usuais são feitos dentro do laboratório central. A lista dos 60 exames estão aqui. E, por último, seja assegurada a manutenção de servidor no setor de controle e avaliação da secretaria, substituindo o titular da vara em caso de afastamento. Bem, na secretaria hoje, nós temos uma divisão de trabalho em que nós temos a gerente de controle e avaliação, e nessa gerência tem 44 servidores. Desses 44 servidores, cada um executando sua atividade, e como nós hoje temos a orientação de que, principalmente os coordenadores, gerentes e diretores de departamento, e é uma escola de administração. O bom gerente, o bom diretor é aquele que sai de férias e não faz falta, a gente não sente que ele saiu. Então, cada um desses 44 servidores tem as suas funções totalmente definidas, com uma pessoa que seria a imediata substituta, que é a chefe da seção da PPI, que é a Rita de Cássia Marques da Silva. Ela é a imediata substituta da Cíntia, quando a Cíntia sai de férias ou, por algum motivo, ela não pode responder. Mais algum, Pedrinho? Ficou tudo respondido? Só um questionamento. Aquela que você respondeu para mim se você tem o controle porque era CPI, nós apuramos que a Secretaria de Educação não tinha o controle, né? Que às vezes o laboratório levava lá uma guia de pagamento sem ter o controle da prefeitura. Hoje você tem o controle de quantos foi feito por mês, carimbado? Sim. Você tem? Tem um relatório. Porque antes não tinha. Não, tem um relatório que a gente emite mensalmente. Aqui eu emiti um relatório do trimestre, tá, para facilitar, mas nós temos um relatório hoje mensal que nos dá esses dados. E outra coisa, você falou da questão da Silvomar, doutora Selma, os médicos que não atendem pelo SUS, né? Não. Mas aí, na CPI... Eles não eram servidores públicos. Isso. Mas na CPI foi constatado que os pacientes deles usavam os laboratórios que o município pagava, prestava serviço pelo SUS. Sim. Por isso que isso foi incluído na CPI. O que acontece? Eles eram prestadores de serviço através do CISAP, atendiam o paciente através do CISAP e pediam um exame. Aí esse paciente vem para a rede pública, né, através do SUS, porque o CISAP nos atende também, é contratado do município para prestar serviços. Tá? Então, lá já é um paciente do serviço público que vai no CISAP. Quando ele volta para a rede, ele faz o exame laboratorial ou qualquer exame através do SUS. Tá? Mas o Silvomar e a Selma não eram servidores públicos municipais. Eles eram prestadores de serviço ao SUS. Mas acabava assim, o município tinha a ver, né? Sim, né? pagando o pedido dos exames dele. Sim.
Sim. Ô Carlos, aí foi devido à CPI que aconteceu, já foi retornado algum dinheiro aos cofres públicos desses laboratórios que foi ilegal, recebeu o dinheiro injusto? Existe, na ação civil pública contra o laboratório Pacheco, tá? Inclusive aqui tem o número da ação. Um dos pedidos da ação é o ressarcimento integral do dano quantificado em R$ 65.492. Esse valor já foi devolvido ao município pelo Miguel Pacheco. Tá? Não sei te informar a data, mas não consegui te informar a data, mas foi devolvido hoje, o jurídico da prefeitura me confirmou que foi devolvido já esse valor. 65 mil e alguma coisa, 429 corrigidos. Agora pode passar para outro vereador. Eu só peço ao secretário que, se possível, encaminhar via e-mail ou a documentação impressa para esta casa. Secretário, segundo o artigo 328 desta casa, quando não há mais vereadores inscritos para indagações relativas aos quesitos do instrumento de convocação, que no caso era o requerimento de CPI, o secretário convocado, obedecidos os mesmos critérios, será interpelado sobre assuntos relevantes que, por dever de ofício, seja obrigado a conhecer. Caso os vereadores façam algum questionamento que Vossa Excelência não tenha em mãos os dados, você tem o direito de encaminhar depois para esta casa, porque o objeto era a CPI. Mas agora os vereadores têm o direito de questionar sobre qualquer assunto relativo à área da saúde. Então, para a gente ser justo, eu vou passar, porque eu acho que todos vão querer falar, vou passar por ordem de chamada, os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Vereador Antônio Severino, você quer fazer uso da palavra? Não, eu gostaria só de Excelência tem 5 minutos. Um esclarecimento ao secretário. Uma coisa simples, Marcos, que foi divulgado aí um contra-cheque, vazou um contra-cheque de um médico que teria recebido por ordem de 28 a 32 mil reais no mês. E eu até conversei na época com o secretário adjunto, Roberto, e ele tentou me provar que o médico fez plantão continuado, ou seja, 24 horas direto. O que eu gostaria de saber de Vossa Excelência é se existiu realmente esse caso, né? E se hoje, sob a sua gestão, que eu acho que não foi na gestão de Vossa Excelência ainda, se o médico pode ficar 24 horas, 48 horas ininterruptas, porque para esse médico ter recebido esses 32 mil, ele, no meu entendimento, acho que ele deveria ter feito plantões seguidos. Então, é só mesmo para Vossa Excelência ter a oportunidade de estar esclarecendo aqui para o público, né, que, muita curiosidade, que a pessoa fala, um médico recebeu 32 mil. Então, é uma oportunidade da gente entender o processo. E eu acho que Vossa Excelência talvez tenha condições. Se não tiver... Não, eu tenho sim, Toninho, eu sei bem desse assunto. Esse médico citado, ele trabalhou, depois que eu cheguei na Policlínica, como gerente da Policlínica, ele trabalhou comigo ainda por algum tempo, respondia tecnicamente pela Policlínica, e realmente ele recebeu valores nessa ordem, mensais. O que eu tenho explicado desse assunto, o que eu vi quando eu cheguei lá, que era uma pessoa que era extremamente comprometida com o trabalho lá. Ele, como diretor técnico, ele tinha, e todo diretor técnico de qualquer instituição de saúde tem a responsabilidade de manter os plantões para atendimento à população, a quem precisar. Então, além do plantão que ele tinha normal, 2 ou 3 plantões na semana, de 12 horas, ele cobria muitos plantões. Às vezes, algum médico deixava de ir, ele ia para poder não faltar médico, não faltar assistência à população. E ele dava um volume realmente grande de plantões dentro da Policlínica. Legalmente, o CRM, existe resoluções do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina, em que
coloca que um médico pode fazer 24 horas de plantão por semana em uma instituição. Mas isso a gente sabe que é prática usual não acontecer isso. Tem médico que, às vezes, fica 3 dias numa instituição, dando plantão seguidos. É muito interessante. Quando eu cheguei no Hospital de Maternidade de São José em 2009, eu tinha um médico que fazia 5 dias de plantão direto. 5 dias. 120 horas de plantão direto dentro do hospital. Humanamente impossível. Até que nós, quando acertamos, ele saiu do hospital. Mas era humanamente impossível. Tá? Mas esse caso, hoje ele faz um plantão só de 12 horas às segundas-feiras na policlínica. Atualmente ele só está fazendo um plantão de 12 horas na policlínica por semana, que é às segundas-feiras. Então, houve realmente esse caso, nós tentamos contornar, tentamos viabilizar durante um período, ele fez alguns plantões, volume de plantão maior mesmo, justamente por causa de substituição, mas depois nós conseguimos aí diminuir essas questões para poder legalizar. Muito obrigado. Vereador Benito, vai fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem 5 minutos. O assunto é livre. Quantos minutos? 5 minutos. 5? Vai começar a contar agora? Assim que o senhor começar a falar. Tá bom. Senhor secretário, Marcos Prates, eu só queria fazer uma pergunta que eu não tive resposta até hoje. Eu tenho um colega médico que ele foi demitido lá do pronto-socorro e eu queria, ele até me procurou, eu fui até com ele ao prefeito, o prefeito também não me respondeu, e até hoje nós não sabemos se ele foi demitido pronto-socorro por incompetência, por erro médico, não sei, eu gostaria de saber a razão, porque ele era um sujeito que praticamente, igual você acabou de, estou te tratando de você, porque nós temos uma liberdade. Lógico, isso tempo. E você acabou de falar aí a respeito do sujeito que praticamente morava lá dentro do hospital. E esse também morava lá, que é o Sérgio. Lá de Carandaí. Então eu procurei saber e até hoje eu estou com essa interrogação na cabeça, porque médico hoje, você sabe, você mexe com isso há mais tempo, é coisa rara, né? Nós estamos aí formando faculdade para todo lado, mas médico hoje é coisa rara, né? Mas mudou muito, né? Trabalhei 25 anos lá na maternidade, no plantão, sem ganhar um tostão, ganhava o que fazia. Se não tivesse nada, se tivesse nenhum parto, não ganhava nada. Se tivesse 10, eu ganhava 10. Então, se você achar que não deva me responder, eu continuo com a minha interrogação. Vou ter o prazer de te responder, com certeza, Benito. O Serginho, quando eu estava na policlínica ainda, eu conversei com ele por algumas vezes, umas 3 vezes, solicitando a ele. Ele era um plantonista que fazia plantão aos sábados durante o dia, 24 horas de sábado para domingo. Pegaria sábado, teoricamente, às 7 horas da manhã, até domingo às 7 horas da manhã, 24 horas de plantão. E eu conversei com ele por 3 vezes, solicitando a ele que cumprisse o horário, que ele era comum chegar depois de meio-dia ao plantão. Por 3 vezes eu conversei com ele pedindo para que ele legalizasse o horário de plantão. E isso foi, logicamente, que vai sobrecarregar os colegas que estão lá, que aí chega, vai almoçar, aí vai começar a trabalhar às 3 horas da tarde, num plantão que começaria às 7. Então, depois de 3 conversas, eu como gerente da policlínica ainda, depois que eu cheguei como secretário, fui como secretário, continuou ocorrendo esses fatos, e eu tive 2 reclamações por escrito, graves, de atendimento dele. Então, eu informei a ele, tá? E nós achamos por bem, em vez de mover um processo ético-profissional, demiti-lo.
exonerá-lo, pedir a saída dele como plantonista da Policlínica, para evitar expô-lo a um processo ético profissional. Tá? Então, foram esses dois motivos. Toda semana tinha atraso, pelo menos 11h30 ele chegava, no mínimo 11h30 que ele chegava. Então, a gente não podia ficar com um servidor que não nos atendia às necessidades. Vereador Divino Pereira, fazer uso da palavra. Vereador Gildo Dutra. Vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, caro secretário, prazer muito grande recebê-lo aqui nas dependências da Câmara. Isso é importante, né, para que a gente possa ter mais conhecimento e levar para a população de Conselheiro Lafaiete. A gente sabe que a saúde no Brasil, em Minas Gerais, está realmente muito difícil e não é diferente em Conselheiro Lafaiete. A gente tem ido em alguns PSFs e a grande reclamação, tem outras reclamações, mas a grande reclamação é justamente exames. A demora nos exames, e até entrei com requerimento, já deve ter chegado a Vossa Excelência, para saber se esses exames, quais são disponibilizados, o senhor já falou aí, mas principalmente a demora, a demanda e o atendimento. Com relação à humanização nos postos de saúde, a gente tem acompanhado que é muito raro não ter um bom atendimento. O que acontece, às vezes, materiais que às vezes faltam, demora nos exames, mas pelo menos avançamos muito de 2013 para cá, graças a um trabalho muito bem feito pelo Executivo, de humanizar a saúde dentro das realidades do município. Então, eu gostaria de saber do senhor, com relação aos exames, quais as demoras, mais ou menos uma média na demora, dos exames de complexidade e também dos exames mais simples, se isso realmente existe. Com relação hoje mesmo recebi uma reclamação do posto de saúde PSF do Santuário, ligaram para a gente reclamando da balança pediátrica, que está lá, né, sem funcionamento já há meses, e isso está trazendo um transtorno, principalmente para as criancinhas, né, no caso da pediatria. Se há por parte da Secretaria de Saúde, e se não, eu gostaria de deixar a sugestão. Eu sei que é muito difícil por questões financeiras, e o município passa por grandes situações financeiras, os repasses estão cada vez menores, e é muito difícil hoje estar numa posição como Vossa Excelência está. Mas se é possível que nós tenhamos uma fiscalização, ou uma pessoa por parte da Secretaria de Saúde, ou se ela já faz isso, para fazer uma fiscalização preventiva e educativa voltada para a área da saúde. O que acontece hoje? A gente tem recebido algumas reclamações e tem ido aos postos de saúde e chegamos lá e deparamos com coisas tão simples, no nosso entendimento, tão fáceis de serem resolvidas, bebedouro que não funciona, cadeira que não está lá para as pessoas sentarem, telefone que está com problema ou não tem, medidores de pressão, e isso já até chegamos a conversar com o prefeito para ver se, e me parece que a coisa está bem adiantada, graças a Deus, aferidores de glicose, que são coisas básicas de um posto de saúde que não pode faltar. Nós avançamos. Tem muitas coisas boas acontecendo, graças a Deus tem, mas tem muito ainda que avançar. Vamos chegar à excelência dificilmente, não é agora não. Teremos que levar mais uns 20, 30, 40, 50 anos, não pelas pessoas que lá estão, mas pelas próprias condições do próprio município, e a gente tem que entender isso. Mas eu pergunto ao senhor, com relação, principalmente, no tocante a esses pequenos detalhes, que faz com que os grandes, porque a pessoa que está lá, quando ela chega já debilitada, para ela, uma dor qualquer, ela está na beira da morte, é exatamente assim. Para o médico, não. Para o atendente ou para o próprio enfermeiro que está acostumado com aquilo, talvez não, mas a gente tem que entender que ela, dentro do conhecimento que ela tem razão, e aí nós precisamos dar para ela o quê? O primeiro atendimento mais possível do 100% da humanização, e é o que é?
é um bebedouro funcionando, é um local onde a pessoa pode se sentar tranquilamente, é um primeiro atendimento com muito carinho, que às vezes isso tem avançado, mas é preciso avançar mais. Daí uma fiscalização por parte da Secretaria de Saúde, que a gente está colocando isso aqui como sugestão, diante do conhecimento que a gente tem das dificuldades que os senhores lá, né, têm, e principalmente o senhor. Fica aí, esse é o meu questionamento, se o senhor teria essa resposta, e se poderia acatar aí aquilo que a gente acompanhou ao longo das nossas visitas aos postos de saúde. Vereador Gildo, quanto aos exames, os exames de média complexidade, exames laboratoriais, raio-x, isso é imediato. Os exames um pouco mais complexos, ultrassom, uma tomografia, nós conseguimos marcar isso com uma certa agilidade, algo em torno de 1 semana, 2 semanas, dependendo do caso. Nos casos de urgência, aqueles casos de urgência que estão na policlínica, são feitos tomografia e ultrassonografia, às vezes até no mesmo dia que o médico solicita. Às vezes não tem vaga para o mesmo dia nas clínicas contratadas, a gente marca para o dia seguinte, o paciente continua conosco, como se fosse uma internação no atendimento ambulatorial na policlínica. Isso nos atendimentos de urgência. Nos atendimentos eletivos, ele dura um pouco maior o tempo, aí 2 semanas. Agora, tem procedimentos, tem exames, uma ressonância magnética, por exemplo, que o número de ressonâncias para a nossa região, não é só para o município de Lafayette, para a nossa região é muito pequeno. E o que foi instituído na região já há talvez uns 2 anos. Foi feita uma comissão de 5 médicos. Um médico de Lafayette, que é o Miranda, que é o nosso médico autorizador, e um médico de outros 4 municípios da região, Itaverava, eu não lembro de qual os 5 municípios, não. Mas são 5 médicos que se reúnem uma vez a cada mês, me parece, para eles, pelo pedido, solicitação do pedido médico, eles avaliam o que é mais urgente dentro da quantidade de exames que a gente tem no mês seguinte, para autorizar esses exames. Então, normalmente, vai se autorizando aqueles que, pelo pedido médico, se demonstra maior gravidade. Então, é a lógica do atendimento hoje. Eu vou fazer primeiro aquele que é mais grave, deixando o menos grave para depois. Então, esses exames demoram realmente mais. E tem alguns procedimentos que a gente hoje não consegue no mercado, infelizmente. Tá? Eu devo estar aqui na minha pasta, eu fiz um levantamento agora, para a gente que, agora, há 1 mês e meio, eu consigo fazer o exame de colonoscopia e endoscopia através do CISAP. Mas, só para você ter uma ideia, um exame de endoscopia, que a média de mercado hoje é R$300, o SUS paga R$ 48,16. Então, a gente não consegue, às vezes, comprar esses exames. Tá? Então, nós temos dificuldade com alguns exames. Realmente temos, é demorado. A gente tem trabalhado, igual eu citei agora, exame de endoscopia, endoscopia, colonoscopia, estou discutindo com a doutora Daniele se a gente faz um chamamento público, se a gente faz uma licitação, e se eu vou poder contratar no preço que está de mercado aí, que é 6 vezes mais do que hoje a tabela SUS paga. Né? E isso, de repente, inviabiliza financeiramente o município também. Mas ontem nós tivemos uma reunião com a doutora Daniele para falar desse assunto. Tem alguns exames que realmente têm demorado, a gente tem dificuldade de fazê-los, tá? Algumas cirurgias, algumas coisas, nós temos dificuldade. Estamos trabalhando, mas nada que nos alente muito a conseguir algumas situações, não. Senhor presidente, só para concluir, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, eu fiz o questionamento dos exames, e o senhor colocou muito claramente para a gente entender. Eu gostaria, e eu acho que é comum para nós aqui, e seria importante para a população, que a resposta fosse dada ao cidadão. Talvez a dor maior que qualquer pessoa tenha com relação ao exame, ou qualquer tipo de tratamento de saúde, e isso piora,
é quando ele tem a necessidade de ter um atendimento, não tem um atendimento, talvez não por inoperância da secretaria, mas pelas dificuldades que Vossa Excelência colocou, mas aí eu acho que a secretaria, ela peca, e eu gostaria que o senhor pudesse atentar para esse detalhe, de dar a resposta, dizendo, pode, não pode, não pode, poderá durante X tempo ou não poderá. O senhor poderia anotar isso como recomendação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou te responder agora essa situação também, falando dos PSFs. Nos PSFs, ontem nós debatemos aqui, os PSFs têm muitos problemas, estrutura física, eu até informei aqui que nós estamos aí levantando, temos um recurso em caixa, um recurso específico que podemos reformar os PSFs, tivemos um problema legal de utilização do recurso por causa de uma prestação de contas lá de 2011, mas conseguimos acertar agora, há uns 3 meses atrás. O Conselho Municipal de Saúde autorizou que a gente utilizasse esse recurso para a reforma dos PSFs. Então, nós já pedimos aí à Secretaria de Obras para fazer um levantamento das quantidades físico-financeiro das reformas para a gente iniciar. Então, as questões de física, infraestrutura física dos PSFs, a gente consegue resolver, acho que a partir agora do iniciozinho do ano, a gente começa a resolver algumas situações. A questão dos equipamentos, nós temos um convênio de uma emenda parlamentar que nos propicia comprar alguns equipamentos. Nós tivemos um atraso muito grande na licitação desses equipamentos por erros de descrição dos equipamentos. Mas eu instituí na Secretaria de Saúde, há 3 meses atrás, uma comissão para acompanhar todas as licitações. Essa comissão de 5 pessoas é encarregada de fazer cotação de preço, de escrever todos os equipamentos e mandar para a licitação já prontinho. Então, isso já foi entregue de novo à licitação para marcar o pregão para a gente poder comprar. A gente tem um convênio específico para isso, então nós temos verba para comprar alguns equipamentos também. Não é coisa do outro mundo, mas a gente consegue repor nos PSFs alguns equipamentos. Estamos aguardando a licitação. E a questão da humanização, do trabalho, da resposta à população, nós vamos ter agora uma grande mudança nos PSFs, devido ao concurso público. Todos os enfermeiros, dos 25 enfermeiros do PSF, apenas 2 passaram no concurso, estão classificados, então nós vamos mudar pelo menos 23. E dos técnicos de enfermagem, acho que dos 25, 8 passaram, nós vamos mudar 17. Então, nós vamos ter aí uma grande mudança. Nós já estamos fazendo um planejamento na Secretaria de treinamento e qualificação dessas pessoas, para, quando recebê-los, eles vão passar uma semana antes de ir para o posto, sendo qualificados, sendo treinados, e um grande foco vai ser essa questão do atendimento, porque a população, às vezes, a carência da população não é nem física, é carência psicológica, da gente ouvir, etc. e tal. Então, a gente vai qualificar. Eu espero que, nesse final de ano, a previsão aí até janeiro, a gente troque essas pessoas, porque não dá para trocar todo mundo de uma vez, senão vai ficar um caos. Nós estamos fazendo uma programação para trocar. Eu troco num posto, eu troco o técnico e deixo a enfermeira antiga. Depois eu vou trocar, eu inverto para a gente não causar um caos total no atendimento. Mas a gente está já com esse planejamento quase pronto de qualificação, de treinamento. E é um treinamento que tem que ser constante também. Mas, infelizmente, a gente sabe também que pessoas são pessoas. Tem aqueles que, às vezes, acatam, são treinados, e tem aqueles que nos dão problemas, são mal educados com a população, falam rispidamente com a população. A gente sabe disso, a gente tem tentado cercar, mas não está há 24 horas por dia junto com essas pessoas, e a gente lamenta quando ocorre algum fato, algum incidente assim. A gente tem tentado cercar, mas é muito difícil. Mas vamos treinar, vamos qualificar as pessoas. Nós passaremos agora um grupo de 3 vereadores. Então, eu vou falar, depois o José Boaventura e o José Ricardo, porque é ordem alfabética. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aqui, reclamações que chegam no gabinete, Secretaria de Saúde em si, na própria Secretaria, não atende os telefones. Nós tivemos semana passada aqui a
Semana do Legislativo, que as crianças das escolas municipais, estaduais particular, vêm à Câmara conhecer o trabalho do Legislativo. Tivemos aqui reclamações sobre o PSF da Cachoeira, sobre o tratamento que os funcionários têm dado aos munícipes. Passar para o senhor. Outra coisa também, hoje eu fui procurado por uma dona que foi na farmácia para pegar um remédio, e a moça virou para ela e falou assim: da próxima vez vocês escolhem quem votar para prefeito, porque esse remédio não tem não. Eu queria saber de você o porquê disso, se é incompetência do prefeito, qual o motivo de não ter essa falta de remédio, se existe falta de remédio na farmácia. Outra situação, Fernando Bandeira bate sempre. Nós temos crianças no pronto-socorro, sendo que o plantão infantil é no São Vicente. Qual o motivo dessa criança ter que passar no pronto-socorro e não ir direto para o São Vicente? E também outras reclamações que chegam aqui no nosso gabinete, e também nós já procuramos saber na ouvidoria do Executivo e tanto no Legislativo, sobre a funcionária Cíntia, que ela trata as pessoas mal, não autoriza. A gente queria saber por que essa pessoa tem tanto poder dentro da secretaria, num cargo de suma importância, porque ela que libera hoje todos os exames em Conselheiro Lafayette, passa na mão dela. Então eu queria saber o porquê que ela tem tanto poder, se tanta gente reclama dela. Os meus questionamentos são esses. Eu passo a palavra agora ao senhor José Boaventura Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de, se Vossa Excelência pudesse permitir quebrar o protocolo, porque eu preciso de mostrar de perto uma menina que está aqui no plenário e que precisa de realmente um tratamento e muito rápido, porque já era para ter feito a cirurgia, mas pelo um erro do TFD, que não deu condições dela ir no ônibus, então perdeu-se a consulta. Naquela época, ainda não tínhamos essa situação que hoje tem, de que Belo Horizonte não aceita a pessoa. Então, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria que o pai mais a mãe da Lorena pudesse trazê-la à frente, e se Vossa Excelência permitir que entre no plenário, seria melhor. Para entrar em plenário tem que pôr em votação, vereador. Tá? Porque uma quebra de regimento dessa tamanho eu não posso autorizar, mas se o plenário autorizar, é soberano. Então, os vereadores concordam, acho que não vai ter problema, com o pedido do vereador José Boaventura para que a criança entre. Eu acho que seria um risco, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Só um minuto, vereador. Eu acho que seria um risco a gente expor a imagem dela. Eu acho que seria melhor, após a reunião, eles aguardam o término da reunião, o secretário tira uns 5 minutos para atendê-los após, porque a gente expor a criança aqui no plenário, sendo filmado aqui, eu acho que seria uma situação de risco para a gente, vereador. Então, eu prefiro, se vocês... o secretário vai e nós vamos conversar, os vereadores e o secretário com vocês logo após a reunião. Eu prefiro para a gente não expor a criança, pastor, se Vossa Excelência concordar. Consultando o jurídico desta casa, eles que acompanhado dos pais não tem problema. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu vou pôr... eu concordo com Vossa Excelência. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Essa casa deve tomar esse certo cuidado, sim. Vereador Sandro. Obrigado, senhor presidente, por ter me dado pela ordem. É o seguinte, até uma questão de preservação da própria família. Eu também acho. A questão aqui já foi levantada, pastor, é meu ponto de vista. Eu acho que seria prudente, eu acho que a prudência deveria falar nesse momento em questão e resguardar até a família, para mostrar para a família que a gente não está preocupada só com o tratamento da criança, não, mas também com a Constituição lá fora. Talvez lá fora possa surgir algum tipo de comentário desnecessário que vai expor. Então, se os senhores pais, com a vontade do nobre vereador que falou, sejamos prudentes, como o senhor sempre fala, para que não tenha essa exposição. Eu fico muito preocupado com isso. Só antes de passar a palavra, retiro, então. Eu agradeço a Vossa Excelência pela retirada. O secretário já se prontificou a ficar após a reunião para conversar com vocês, tá? Vocês podem aguardar aí. Porém, preciso usar a palavra. Tá, Vossa Excelência tem direito aos 5 minutos. Peço permanência para falar sobre os pés. Concedido, e se quiser mostrar algum documento para o secretário, tem total liberdade. Senhor secretário, já sei que Vossa Excelência está a par, porque temos incomodado
Vossa Excelência, no sentido de atender a Lorena, né, e ver o que seria possível fazer. Essa cirurgia deveria ter sido feita, parece-me que no mês de março ou maio. Toda a documentação aqui pronta, para que pudesse ir para o hospital das clínicas. E quando a criança com a mãe chega para ir na condução do TFD, disseram que não tinha vaga. E que não seria possível levar a menina. Então, por isso, a situação da menina tem piorado cada dia mais. Ela tem 6 anos, eu conheço há menos de um ano, mas realmente me chama a atenção. Eu sei que Vossa Excelência ainda não era o secretário da Saúde, mas nessa tramitação é que eu fiquei conhecendo a família. E vejo a cada dia a menina perdendo a sua visão. Creio eu que esforços nesse sentido, porque é garantido pela nossa Constituição e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seria algo assim que deveria ter sido feito esforços pela pessoa lá na secretaria que negou essa ida dela, porque eu acho que o pessoal que vai para Belo Horizonte já tem o número certo. E ela, por certo, estava também nessa listagem. Agora chegou na hora, retiraram ela, e aí nós estamos aí com esse grande problema. A cada dia piorando a situação de visão. Agora parece que se for começar, vai começar tudo de novo. Já vamos aí então ficar mais quase um ano para poder ver ela realmente curada e que seja feita a cirurgia. Então, meu apelo, sei que não era da sua competência na época, mas o meu apelo, que eu conheço Vossa Excelência, de fazer todo esforço no sentido de que rapidamente possamos ver essa cirurgia dela feita. E outra, o município, nessa área de oftalmologia, nós não temos, conforme foi dito ontem, né, condições de estar fazendo com que essas pessoas tenham cirurgia no município. Então, lá fora precisa de realmente acolher a demanda daqui de Conselheiro Lafayette. Aqui estão toda a documentação para que o senhor possa ver, não é? Então, eu estou passando a mão de Vossa Excelência para que possa ver se há possibilidade de ser feito mais rápido. Caso contrário, nós temos que tomar uma outra providência, talvez com o Ministério Público. Aí, como já pedi à Secretaria que tomasse a iniciativa de fazer isso mais urgente, e até então não houve resposta, eu pediria a Vossa Excelência que, pessoalmente, que tivesse misericórdia desta menina para que ela possa crescer com saúde. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Zezé, posteriormente ao secretário. 5 minutos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vejo que a criança pode entrar, sim, com os pais, mesmo que o advogado disse. Eu não vejo, assim, seria importante comover tanto essa casa como as pessoas lá fora. Infelizmente, acaba a gente tendo que usar, assim, a imagem. Mas a preocupação maior, isso é a minha opinião, é para preservar a administração, tá? Por isso, porque isso aí é falha que veio de lá. Então, a preocupação, na realidade, na minha opinião, deveria de apresentar sim, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Tudo bem. Foi até eu que dei essa ideia para o pastor. A Cíntia, companheiro, respondeu, perguntou, mas eu até queria fazer uma pergunta, se ela é concursada, né, se é contratada, comissionada, essas coisas todas. Mas gostaria que respondesse realmente, se o senhor souber, claro.
Né? Qual que é o poder dessa mulher? Porque é mais vereadores que reclamam. Eu não procuro administração para atendimento a nada, porque eu já sei que é proibido atender, que o pedido não é para atender o Zezé, é os pedidos de atendimento, mas eu sei que é proibido. Então, não há problema. Mas eu tenho uma pergunta sobre atendimento. Quem controla esses atendimentos lá na Policlínica, porque eu estive lá há pouco tempo agora, por que o médico demora tanto a atender e fica batendo papo, que eu falo porque eu vi com meus próprios olhos, batendo papo no corredor, fica lá batendo papo e às vezes leva meia hora, 40 minutos para atender. E a pessoa aguardando na fila lá, às vezes até para apresentar o exame que já foi feito. Para me entender isso, porque eu entendo o seguinte, vou falar da minha profissão, eu pego serviço, eu tenho meu horário de almoço, essas coisas, né? Mas eu pego serviço lá e eu trabalho o tempo todo enquanto tiver o meu cliente. Eu não vou parar, eu acho que não deve ter esse tipo de intervalo. Acho, não sei. Gostaria de saber também qual que é o papel do Roberto Santana hoje, né, na secretaria, o ex-secretário adjunto, qual que é o papel dele, para me entender, que eu fiquei sabendo que ele está lá trabalhando. Eu quero entender se isso está legal. Não que eu sou contra ele, mas eu quero entender se isso é legal. Ele tem conhecimento, não tem nada contra a pessoa, é muito bom. Uma coisa que o nosso companheiro aqui tem lutado muito, que é o Fernando Bandeira, sobre a criança, que ele está corretamente, foi explicado aqui mais ou menos ontem. O João Paulo, mas o Gildo não estava presente, então, às vezes, eles não vão ouvir do senhor. Mas a minha pergunta é um pouco diferente hoje, porque o senhor já deu uma explicação na passada. Por que não tem uma ala separada para essas crianças no pronto-socorro? Que eu estava, nesse dia que eu vi os médicos conversando, criança junto com os adultos, usando inalação, né, eu acho que é isso mesmo que chama, aquela inalação, outros tipos de medicamento, aí adulto, criança, tudo misturado. Não tinha assim só para criança separado, para mim entender. Eu sei que o espaço físico, essas coisas todas, mas alguma coisa que às vezes pode achar um caminho e mexer, não é verdade? Acho que já foi feita a pergunta. E outra pergunta, senhor secretário, que esse requerimento foi até o senhor que respondeu, é o requerimento 080. Eu achei as perguntas e as respostas aqui muito, sim, muito lento. Acabou que eu entendi assim, que respondeu e não respondeu. Tá? Depois, se o senhor quiser levar outra cópia. E eu pedi no requerimento que enviasse cópia para os PSF. O requerimento pede que enviasse cópia para todos os PSF, para cada um falar da sua situação. Né? Eu sei que eles têm um pouco de medo de responder, mas depois eu ia lá ver se foi se omitiu as respostas. Né? Não foi enviado, porque até então não tem as respostas do requerimento. Todos os PSF, eu queria que cada um falasse do seu PSF. Situação, o que está acontecendo, o que deixa de acontecer. Aí esse requerimento não veio completo. É um requerimento que foi votado para essa casa. Se tiver jeito de ainda levar a cópia e trazer isso, porque depois da resposta, eu vou lá, em cada esses PSF, para ver quem respondeu, se escondeu alguma coisa. Né? Então, para a gente poder fiscalizar. Aí, senhor secretário, eu peço aí que o senhor puder responder para a gente, se não puder, igual o companheiro João Paulo disse, né, que fica para outra oportunidade. Mas muito obrigado, senhor secretário. Passa a palavra ao secretário de Saúde, tem 10 minutos. Senhor secretário. Tem muitas respostas aqui. Você, João Paulo, falou primeiramente do telefone da secretaria. Quando eu fui para lá, é uma preocupação minha, o atendimento de telefone. A gente sabe que isso acontece, a gente tem tentado ao máximo pedir às pessoas para atenderem o telefone com mais rapidez. Principalmente alguns setores de atendimento ao público que às vezes fica muito ocupado tentando marcar a consulta em Belo Horizonte e quando toca a pessoa não atende. Temos tentado, não é fácil, mas a gente tem tentado. Quanto ao PSF da Cachoeira, que você falou que é uma reclamação, a enfermeira de lá, eu já determinei que seja demitida. Mesmo antes de chegar do concurso, eu já determinei que é uma constante reclamação dessa enfermeira que está lá.
Eu pedi anteontem ou segunda-feira, me parece, que faça a demissão dela. Tá? Então, eu espero que seja substituída aí o mais rapidamente possível. Os medicamentos da farmácia. Há uma orientação do nosso prefeito e nossa, que a prioridade saúde do município, ele fala, inclusive, para faltar alguma coisa na saúde, tem que ter parado o resto, a prefeitura toda para trás tem que ter parado. Só a última parar é a saúde. Alguns problemas pontuais de falta de medicamento a gente tem, por, às vezes, fornecedor que deixou de entregar, que demorou para entregar. Nós temos acionado muitos fornecedores que não têm nos atendido no prazo contratual para entregar os documentos, com isso faltam alguns documentos. E pelo que essa dispensadora de medicamento falou, seria até bom a gente saber quem é, porque é um caso de repreensão, porque não é correto se falar isso com ninguém. Tá? A questão do plantão no São Vicente. Ontem, você não estava aqui, foi respondido pela doutora Daniele, né, não foi nem por mim que foi respondido. Ela foi numa época que eu não estava nem em Lafayette, que houve um acordo entre os hospitais, quando passou a pediatria para o Hospital São Vicente, por problemas de classificação de protocolo de Manchester e solicitação da equipe médica do São Vicente, que houvesse essa triagem pela policlínica, para não ir todas as crianças para lá diretamente. Não foi isso explicado, em poucas palavras, pela doutora Daniele. E isso continua ainda perdurando. Há algum tempo atrás, eu estava na policlínica, nós tentamos negociar com o São Vicente a ida direta, eles não concordaram também de atender diretamente as crianças. E eu, particularmente, tá, senhores vereadores, eu acho que é melhor passar na policlínica, sim. Particularmente, eu acho. Porque hoje, a policlínica tem uma estrutura para atender a urgência da criança maior do que o Hospital São Vicente. A urgência. Então, se for urgência, a criança não está perdendo tempo de passar na policlínica, não. Ela está ganhando tempo. Tá? Se for urgência e emergência. Agora, aquele eletivo, uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de ouvido, passa, muita coisa a gente resolve aqui, e algumas coisas a gente manda para o São Camilo, para o São Vicente, desculpa. Só dados estatísticos para conhecimento, o levantamento, a última vez que eu fiz, deve ter uns 5 meses aproximadamente, o São Vicente tinha atendido 360 crianças no mês do SUS, e a policlínica tinha atendido 1.800, 5 vezes mais. E a questão da Cíntia, foi falado ontem aqui também. A Cíntia é comissionada, é nomeada como chefe da gerência de controle e avaliação. Depois daquela reunião ontem, aqui, eu já tinha tido algumas reclamações dela. Hoje, eu passei a manhã quase que toda, eu e o diretor de departamento, que é o chefe dela, que é o Laércio, conversando com ela sobre a situação dela, tá? Sobre a questão de atendimento, do poder que ela tem, é a função dela de liberação dos exames, mas com a reclamação constante de relacionamento, às vezes, mau atendimento à população. Eu passei a manhã inteira praticamente com ela, sentamos, era umas 9h20 da manhã, eu fiquei até quase 11h40 com ela, conversando, eu, o Laércio e ela conversando sobre essa situação. Resolvemos, ela está também cansada, que atende muito público, isso cansa o dia inteiro com o público, e só necessidades urgentes. Ela vai sair de férias 15 dias agora, a partir do dia 19, tem férias vencidas, tem direito às férias, nós vamos dar férias a ela, falei com ela para desligar o telefone, para não ficar atendendo telefone de serviço, para ela voltar mais tranquila, para ver o que a gente pode reconduzir essa situação. Mas, se continuar essa situação de reclamação, a gente tem que rever. Aí eu tenho que conversar com o prefeito, já que todas as nomeações foram feitas por ele, e eu não estava na secretaria quando dessas nomeações. Tá? Pastor Boaventura, o caso da Lorena, eu recebi o e-mail hoje novamente, e já começamos a olhar, e há uns 15 dias atrás eu recebi Belo Horizonte voltando a marcar essas
cirurgias eletivas que estavam paradas. Eu procurei, a hora que o senhor estava falando, eu procurei aqui, mas não achei. Eu recebi um e-mail de Belo Horizonte com em torno de umas 25 cirurgias que estão para ser marcadas em Belo Horizonte. Na hora que cheguei aqui, eu liguei para a Cíntia, ela me informou que a Lorena está entre essas pessoas. Eu quero procurar no e-mail direitinho para a gente depois dar essa orientação para o senhor e para a família, tá? Mas amanhã a gente vai fazer isso com mais calma. O Zezé do Salão falou sobre a Cíntia de novo, eu já respondi. O atendimento médico da policlínica. Problema sério, meu amigo. Você viu respondendo ao vereador Benito aí, a questão de horário, que nós tivemos até que demitir um médico. A gente tem às vezes, essa dificuldade. A gente tem profissionais e profissionais. Às vezes o cara, no final do dia, está cansado, atendeu muita gente. Estatisticamente, passam em torno de 250 pessoas por dia na policlínica, entre 7 e 19 horas, que é o plantão do dia. Dos 250 pacientes, 180 passam nesse horário, 180, 190 passam nesse horário. Então, é um volume muito grande. Às vezes o médico está cansado, quer conversar, mas nada justifica ele ficar 50 minutos conversando, parado, indo lá no quarto de plantão, beber uma água e fica meia hora bebendo água. Nada justifica. Eu sei que, não foi nem pedido meu, mas eu sei que a Débora, que é a atual gerente, a Débora Biagione, que é a atual gerente da policlínica, ela tem tentado olhar isso de perto, mas não dá para a gente pegar na mão do cara e puxar e vai atender, obrigar, né? Isso é conscientização. Temos esse problema. Vamos tentar resolver. Roberto Santana, desde início de julho, ele foi exonerado do cargo e ele, poucas vezes depois disso, ele foi à secretaria como conselheiro municipal de saúde. Ele não está exercendo função nenhuma dentro do organograma da secretaria e nenhuma atividade, mesmo fora, tá? Como funcionário, um assessor da secretaria. Ele está indo poucas vezes, eu não acredito que tenha sido mais de 5 vezes que ele foi de julho para cá, depois que foi exonerado, como conselheiro municipal de saúde, que ele hoje é o representante do Conselho de Farmácia de Lafayette, no Conselho Municipal de Saúde, e é o vice-presidente do Conselho. Então, ele está indo como conselheiro. Ontem, ele foi a Barbacena, inclusive com a equipe da Secretaria de Saúde, para falar sobre a saúde mental, como representante do Conselho Municipal de Saúde, não como algum membro, assessor, qualquer coisa da Secretaria Municipal. Tá? Essa é a situação do Roberto. A questão da ala de criança na policlínica, a estrutura física, você mesmo já falou que é impossível a gente, mas nós temos lá, sim, um quarto pediátrico, nós temos 4 leitos em separado de pediatria para aquelas crianças que vão ficar em observação, nós temos lá um quarto com 4 leitos, para tentar separar. Junto da ala, tem uma enfermaria feminina, tem a pediátrica no meio e tem a masculina no final, mas elas têm um leito, um quartinho separado. Não é o suficiente, mas a gente consegue, às vezes, aquela criança que vai ficar mais tempo, a gente consegue colocá-la nesse quarto. Aquela medicação rápida, ela vai passar de medicação, que aí é com os adultos realmente, pela própria estrutura. Tá? E a questão dos PSFs que você me falou, esse ofício, nós temos uma coordenação dos PSFs, é uma enfermeira chamada Daiane, que é a coordenadora já há algum tempo dos 25 PSFs. Ela diariamente está circulando nos PSFs para ver as demandas, as necessidades, passando alguma instrução, alguma coisa. E a resposta foi feita por ela de todas as necessidades dos PSFs. Mas, se você achar devido, logicamente, a gente pode fazer isso junto, a gente vai visitar os PSFs aí para poder ver as demandas, eu estou à disposição. Só nos próximos 20 dias eu não estou, que eu vou operar, eu vou estar fora. Eu vou estar em casa, trabalhando, mas não vou estar dentro da secretaria. Tá? Vou estar meio fora de combate. Obrigado e desejo que corra tudo bem com o senhor. E, falando aqui rapidamente da Cíntia, não tenho nada contra, tá? Nem tenho conhecimento com ela.
Só que isso é desde o ano passado, na minha presidência, foi eu, Bandeira, e não lembro o outro vereador. Você lembra, ô, Bandeira? O Carlos Magno? Eu não lembro, não. Tivemos lá uma conversa lá, ela foi até bem arrogante com nós lá, não foi, ô, Bandeira? Não foi? Ela já vem há muito tempo, então tem que realmente lapidar ela para que atenda bem. Deixa eu só fazer um comentário a respeito da Cíntia. Tem todo esse problema, mas é uma profissional que conhece muito do trabalho dela, tá? Eu tenho todo o respeito pelo conhecimento dela. O problema de relacionamento, foi igual eu falei, nós começamos a conversar hoje, vai sair de férias para poder ficar mais, ver se fica mais tranquila, se atende melhor, mas é uma profissional que conhece muito tecnicamente do trabalho dela. Todo o respeito que eu tenho por ela, pelo que eu sei que ela sabe e pelo que faz. Eu estou dizendo isso aqui para deixar bem claro, porque às vezes dá a impressão que a gente quer que manda ela embora, nada disso. Ela tem o conhecimento dela, contribui com o município. É só mudar o jeito, né? Igual eu estou precisando mudar meu jeito aqui dentro também, até discutir com os companheiros. Né? Muito obrigado, senhor. Com a palavra, vereador Pedro Loureiro. Só para algumas colocações aqui, secretário. Primeiramente, boa noite. Porque ontem, realmente, o senhor, eu apresentei diversas situações dos PFFs, né? PSFs, mas eu vejo uma coisa aqui agora hoje, que é outros assuntos, e tendo prioridade da saúde, o governo do Ivar, por que gasta, às vezes, recursos com propaganda do Poder Executivo, aí, diversas propagandas, e eu não vejo serviços de prevenção na área da saúde, assim, quais são os programas de prevenção que o município está fazendo hoje. Por quê eu falo isso? Porque se tivesse mais aplicações, talvez, nos esportes, no saneamento básico, a gente vê diversos esgotos a céu aberto, pernilongos, etc., a gente poderia ter uma saúde melhor e, com isso, também os postos de saúde, até a policlínica ficaria mais tranquila. Uma orientação maior para as famílias com relação à alimentação, saúde, de maneira geral. Outras coisas que eu acho muito estranho, mas eu concordo que é um médico, é um especialista, são com relação à modificação da aprovação. Às vezes a pessoa manda um exame, se ela está, não é muito complexa, aí modifica o critério da gravidade da doença. Né? Agora, a doença é quem está com ela que sabe a dor e a gravidade que ela sente ali, embora na parte médica tenha os seus critérios. Outra, vou entrar depois com um requerimento, para eu ter isso aqui em mãos, quantas pessoas estão nas listas esperando exames, porque desde quando eu assumi o mandato aqui, em 2013, a gente vem lutando com o problema de oftalmologistas. Primeiro era a máquina que estava estragada, agora a administração conseguiu outro oftalmologista lá no santuário, isso vai ajudar muito. A gente sabe que tem o oftalmologista que atende as escolas também. Isso tudo é importante, porque quando a gente vê um caso feito da Lorena aqui, a gente realmente sabe das dificuldades. Como tem diversas outras pessoas passando por dificuldades. Né? E agora, por exemplo, as operações de cataratas que o governo vai fazer, o próximo mutirão é em Teófilo Otoni. Então, é praticamente inviável a gente encaminhar pessoas para o Teófilo Otoni. Não sei se os senhores vão encaminhar para o mutirão do Teófilo Otoni, porque se for encaminhar para as operações, tem uma lista muito grande, quantas pessoas que talvez o município, com a Lafayette, possa mandar para esse mutirão que ocorrerá em Teófilo Otoni. E outro problema também que eu levantei, que são diversos médicos que estão com férias vencidas, como o caso dessa Cíntia aí. Se essas férias agora estão sendo programadas para o pessoal usufruí-las. É isso que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, só questão de ordem. Concedida a ordem para o Zezé. Só um comentário que veio do público aqui. Foi até a falta de atenção nossa aqui, mas veio do público e ele está até correto.
fez uma pergunta aqui para mim. A Cíntia, vocês conversaram para lapidar ela, não é isso? Por que não o mesmo com a da Cachoeira? De repente, pode fazer um trabalho com ela também e ela não perdeu o emprego. Né? Só assim, Depois. Porque... Está ok com a palavra, vereador Tassiano Franco. Boa noite a todos. Muito já foi dito, né? Então eu vou perguntar na minha área de saúde bucal. Quando eu entrei aqui como vereador, eu levei para o prefeito municipal, expliquei para ele que a saúde bucal de nossa cidade, ela é precária. E expliquei para ele que tinha um sistema de saúde bucal muito perto aqui de Conselheiro Lafayette, que foi modelo para Minas Gerais em 91, e depois, em 92, 93, foi modelo para o Brasil inteiro, que foi em São Brás do Suaçuí e em Congonhas, ao qual eu participei da implantação, junto com o responsável, que era o ODAC na época, que já veio falecer. É um sistema através de THDs, integrado com os dentistas, e que a produção, ela é muito, a quantidade e qualidade é superior a muito, quando é um único dentista trabalhando. É o sistema que é implantado. E o prefeito Ivar falou no ano passado, que ia ver esse projeto e tudo. Até aqui na casa que nós passamos aqui, eu tive a ideia de passar aqui uma parte da verba para montar a policlínica direcionada à odontologia, como aqui nós temos núcleo, né? Mas centralizada. Aí ele veio e conversou comigo, falou que era para a gente deixar para uma hora oportuna, porque esse dinheiro ia ser lá para montar lá no Corpo Bombeiro, é o SAMU, né? Que foi direcionado. Eu queria saber do senhor se tem algum projeto na área odontológica para sanar essas dificuldades que hoje se encontram. Obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Boa noite. Boa noite. Doutor Carlos, só que ficou assim, o Sandro entendeu o que você respondeu, conversei com ele, sobre as ACS que nós perguntamos ontem, só isso, se vai pagar o piso ou não. Só isso que eu queria saber. Você comentou ontem, mas... Senhor secretário, o senhor pode responder esses três e finalmente ficaremos eu e o Fernando para a próxima rodada. Só isso que eu queria saber. Vamos lá. Doutor Pedro Loureiro, os programas de prevenção que o senhor mencionou, nós trabalhamos na área de saúde, nós temos as equipes do NASF, são 4 equipes no município, que trabalham justamente prevenção. Eles fazem grupos de tabagismo, antitabaco, grupo de diabéticos. Então, essa prevenção na área de saúde ela é feita através das equipes do NASF. As outras questões de saneamento básico, depois eu vou pedir quem de direito para responder, que eu não sei os projetos nessa área, né, não estão envolvidos na área da saúde. Eu anotei e vou pedir a quem de direito para responder. Tá? Não foge ao meu conhecimento no momento, vai me desculpar. A questão da fila de espera para os exames, tá aí, tem até uma lei do Zezé do Salão que a gente tem que informar, da publicidade a isso. Nós estamos trabalhando lá, fazendo um arquivo único de todas essas demandas, para conhecer, que até então nós não tínhamos um conhecimento exato da nossa demanda. Eu acho que mais um tempinho a gente demora para fazer isso, mas eu acho que até final do ano nós vamos ter isso, porque é muita coisa.
não é só exames, é cirurgia, qualquer outros procedimentos. Nós estamos levantando isso e estamos estudando, inclusive depois da reunião aqui ontem, a doutora Daniela me falou, Marcos, a hora que você voltar da sua cirurgia, me procura que eu tenho uma ideia de como divulgar isto mais facilmente para a população. Então, assim que eu voltar, eu vou conversar com ela, são 2 assuntos que nós ficamos de conversar, e um dos assuntos é esse, para a gente ver como divulgar isso para a população, aí nós vamos ter esse dado correto. O mutirão de catarata, ele é regionalizado. Outro dia nós fizemos, eu falei ontem, em São Vicente de Minas, 34 cataratas, toda a demanda diagnosticada de catarata do município nós atendemos. Tá? Em São Vicente de Minas, há um mês atrás, mais ou menos, levamos 34 pacientes. Agora nós temos que diagnosticar para ter, mas contratamos na PPI, que é a Programação Pactuada Integrada da Macro-Região, nós contratamos, me parece, 84 cirurgias em Barbacena, para o próximo mutirão. Não vai ser em Teófilo, vai ser em Barbacena. Me parece que são 84. Tá? Para o próximo mutirão. Então, nós temos que diagnosticar com as consultas oftalmológicas que nós vamos agora reativar, porque nós vamos contar com 2 profissionais, nós vamos reativar para justamente diagnosticar, para a gente mandar para o mutirão. Tá? Porque ele é regionalizado. Questão das férias dos médicos, a gente tenta programar, estamos tentando programar, com a mudança do concurso, muitos vão receber as suas férias na rescisão de contrato e vai começar vida nova com os novos efetivados. Mas também é uma determinação da Secretaria de Administração e do prefeito para que todos os servidores, principalmente aqueles contratados e comissionados, não deixem férias acumuladas, que no dia 31 de dezembro de 2016, quando acabar esse governo, não vai ser indenizada nenhuma férias. Todos vão ter que ter suas férias programadas, gozadas, para não ter indenização de férias, para não trazer maior sacrifício econômico aos cofres públicos. Então, a gente está programando isso, e dentro disso que eu estou também com meus comissionados, programando férias para eles, para deixar zerado. Tá? Inclusive, no meu caderninho de anotação, um dos itens que todo dia eu vejo é esse. A questão, Zezé do Salão, a questão da Rúbia, ela é uma das que não passou, ela vai ser trocada de qualquer jeito. Ela não passou no concurso, ela vai ser trocada de qualquer jeito. Tá? Mas é mais um mês, um mês e meio. Então, a gente vai ser trocada, ela não vai ficar, infelizmente. Ela não foi classificada no concurso. Tá? Por isso que nós já até pedimos para poder trocá-la, para poder já a outra. E a que nós estamos contratando, nós estamos seguindo a ordem do concurso. Nós estamos contratando para depois efetivá-la da mesma forma. Então, nós estamos contratando as pessoas que já foram classificadas no concurso. Entendeu? Para a pessoa depois vai ficar lá, vai dar continuidade, ela vai ser efetivada e vai ficar lá. Tarciano, o projeto de saúde bucal, não conheço. Vou ficar te devendo, vou procurar saber. Está anotado, tá? Para eu te dar retorno. Realmente eu não sei. Tá? Se o senhor quiser, depois eu posso até te orientar. Que eu falei com o Ivar que eu estou pronto para ajudar a montar o projeto. Tá, certo? Vou te ligar, eu retornando, eu te ligo, tá, okay, para a gente conversar, que é interessante. É só a gente fazer uma visita aqui, coladinho aqui, que você vai ver como funciona. Tá, não? Ótimo. Está anotado. Funciona muito bem. Tá certo. Pedrinho, a CS, é devido o salário base de R$ 1.014 a partir de 21 de julho de 2015. É devido, a Prefeitura vai pagar. Nós estamos tentando viabilizar recursos, que o Ministério falou que vai repassar isso para o município, né? É devido, a partir de 21 de julho de 2015. Isso já foi falado com os ACS e com os ACS. Eu falei com eles numa reunião que nós fizemos, que é devido a eles esse valor a partir de 21 de julho. Tá? A Prefeitura vai pagar. Vai pagar o retroativo? Retroativo, a partir de 21 de julho é devido a eles receberem. Tá. Obrigado. Tá? É devido. A lei entra em vigor a partir de 21 de julho, a 1024 e 1025. Senhor secretário, pela ordem, senhor presidente. Só para, aproveitando o seu raciocínio, sem diminuição das ACS, ou vai haver uma redução no quadro?
nós estamos estudando, Toninho, sobre aquele aspecto que eu falei aqui ontem, pelo número de população que pode ser coberta por cada ACS, pela área de cobertura que nós temos hoje, que é 62% do município, da população, contando com uma população de 116 mil habitantes, porque o Ministério leva em consideração o censo de 2010, são 116.500 e alguma coisa de habitante, então nós temos cobertura de 62%, que corresponde a 72 mil habitantes. Então, a gente está fazendo conta em cima de 72 mil habitantes. Dentro daquela proporcionalidade, a gente ficaria em torno de 100 a 110 ACS. 96, mas a gente está fazendo alguma coisa também, pelos serviços administrativos que os ACS têm que fazer, a gente está falando alguma coisinha a mais. E hoje tem quantos? São 148, me parece. Então, 38... Não está definido ainda, não está batido o martelo, que nós estamos vendo que esforço a gente pode fazer para ficar. O interesse é ficar. Mas é uma possibilidade. Há uma possibilidade, sim. Dos Porque, ACS. Já corre, sim. Como diz, né, a boca miúda, que eu gosto de falar, entre eles, porque tenho duas vizinhas minhas que o rapaz, eu me recordo o nome, que é o coordenador delas... Zé Elias. Não. Elias. Não. Isso é das ACS, das combate à endemia. Dos agentes comunitários de saúde são os PSFs, da endemias, o Elias teria assim, comentado que talvez houvesse a necessidade de reduzir. Mas esse comentário não foi apenas do Zé Elias. Nós fizemos 2 reuniões com as ACS, com agentes comunitários de saúde, e 2 reuniões com os agentes de combate à endemia. Fizemos 2 reuniões. E isso foi falado pelo procurador, foi informado pelo procurador do município, o doutor Luiz Antônio, foi falado pelo Luiz Antônio com eles. Tá? Foi informação oficial do Luiz Antônio com eles. Com a palavra o vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público presente, boa noite. Secretário, também boa noite. Não vai ser muitas perguntas, não. O senhor já respondeu o que eu ia perguntar, como anda o processo do Laboratório Pacheco, o senhor já falou. E o futuro do Laboratório Central? Você pode depois me dizer como vai ficar? Se só vai atender só o eletivo ou só a emergência. E gostaria de entrar aqui na área que o vereador Gildo falou, tratamento do câncer. Eu gostaria de saber qual o tempo que uma pessoa leva para poder fazer citar um exemplo aqui, ressonância magnética, ultrassom, ultrassonografia, o que for que o médico pedir para poder ter um diagnóstico mais preciso da doença. Qual que é o tempo mesmo de espera, porque muitas das vezes, há pouco tempo eu levei minha esposa em Belo Horizonte para fazer uma ressonância magnética, e lá paguei particular, e lá estava uma senhora que falou com a minha esposa, minha filha, tem 6 anos que eu estava esperando hoje, que eu estou realizando aqui o exame de ressonância magnética. Aí eu fiquei assustado pelo tempo que ela falou. Você tinha falado aí do NASF, né? Que faz trabalho, acho que de tabagismo, não sei o quê. Tem algum trabalho o trabalho que eu faço de combate às drogas dentro da Secretaria de Saúde? Você pode me dizer se tem algum trabalho desse dentro da pasta, se não tem? E, aproveitando, Marcos, eu tive uma denúncia, não vou mentir, não tive tempo de ir lá apurar, mas já estou de olho, como se diz, lá no posto no PSF do São João, me falaram sobre um médico que atrasa, ou até mesmo nem vai trabalhar. A denúncia que eu recebi, eu gostaria de saber, de Vossa Excelência, se já sabe se tem mesmo já recebeu essa denúncia também. Por enquanto é só. Com a palavra eu mesmo, né? Marcos, me preocupa muito a questão do concurso.
é a questão que você falou aí, eu acho que tem que ser muito bem trabalhada mesmo, porque ninguém vai num posto de saúde para elogiar como fez aquele rapaz no jornal que elogiou o posto do museu. Conheço a maioria das pessoas que trabalham lá e sei que são pessoas comprometidas, aquelas pessoas do museu. Mas essas pessoas que estão entrando, apesar de estar entrando num pique novo, né, o emprego, coisa nova, trabalhar com saúde, trabalhar com a dificuldade do povo é muito difícil. Espero que esse curso de aprimoramento, de humanização, seja o mais próximo possível da realidade. Não é fazer um curso fora daquilo que eles vão viver lá, porque é o que a gente aprende. Na faculdade você aprende uma coisa, quando você cai aqui na rua você vê outra. Eu vou te fazer alguns questionamentos, se não for possível, também por causa do tempo. Ventiladores para os consultórios no pronto-socorro. É coisa séria. Por uma série de motivos. Primeiro, pela exposição do médico por um ambiente fechado, questão de contaminação. Eu acho que o consultório médico deveria ser um lugar um pouco mais arejado. E tem outras questões sanitárias também que os nossos amigos médicos, às vezes, passam por situações constrangedoras. Aí eu estou no pronto-socorro, eu estou na policlínica. Por que não instalar divisórias entre os leitos na policlínica? Às vezes o mal de um acaba tornando-se o mal de outro por causa das situações que acontecem lá. Eu estou te falando porque eu vivi, a Janaína sabe, com um primo meu, ele teve um AVC e o rapaz que estava ao lado dele estava com um sangramento contínuo. Não tinha nada que pudesse separar uma coisa da outra. Às vezes uma pessoa está tendo um infarto, a outra teve um derrame, e às vezes a pessoa não tem muita noção, começa apavoramento, e até mesmo para a preservação dos profissionais que ali trabalham. Acho que eles trabalham com um pouquinho mais de segurança. A gente escuta muito também, Marcos, a questão do médico, eu não sei de precisar valores não, mas que Ouro Branco e Congonhas tem um valor remuneratório melhor pelo plantão. Que às vezes o médico está aqui no plantão e ele recebe um telefonema de um desses lugares e ele abandona o posto e vai para um plantão mais vantajoso. A gente escuta isso. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Se é verdade, qual que é a punição diante do Conselho Regional Médico que o município toma pela falta de compromisso profissional desse indivíduo? Porque ele está abandonando um posto de saúde, ele está abandonando um posto de trabalho e deixando as pessoas em estado de vulnerabilidade. Isso é a questão até de se acontecer alguma coisa durante esse período, de houver um óbito, ele pode até responder por homicídio. Eu penso que é assim, porque abandonou o local de trabalho. Outra sugestão, e aí, se quiser, a gente pode trabalhar junto também, como o Tassiano falou. Eu acho que os postos de atendimento à saúde deveriam ter um caderno do usuário, sobre responsabilidade da enfermeira-chefe. O indivíduo chegou lá, foi maltratado, ele não pode xingar, né? Porque xingar o servidor público é crime. Ele não pode, mas o funcionário ele pode destratar o usuário. Então, criar um caderno do usuário para que aquelas pessoas que têm alguma manifestação possam externar, sem ofender o agente público, o seu direito. E vou em cima de uma coisa, humanizar o posto de São Dimas. Depois de ontem eu recebi uns 15 ou 20 telefonemas pedindo para insistir isso. E por que não montar na parte do Lima Dias, Satélite e São Benedito, um PSF lá? As pessoas têm reclamado muito do risco da 040 e da dificuldade de locomoção. Muito obrigado. Vamos lá. Fernando, a questão do Laboratório Central, nós tivemos recentemente
pedimos uma auditoria no Laboratório Central, uma auditoria. A Secretaria de Saúde tem uma seção de auditoria interna. São 4 auditores que são qualificados pelo Ministério da Saúde para fazer auditoria em serviços de saúde. E nesse relatório, eles apontam várias questões técnicas, gerenciais sobre o Laboratório Central. Então, nós estamos estudando, prefeito, ex-secretário de Saúde e o setor jurídico da Prefeitura, o que fazer com esse laboratório, tá? Pelas questões, principalmente técnicas, apontadas nesse relatório. As questões de vigilância sanitária, as questões de gerenciais, de número de exames feitos. Então, nós estamos estudando isso, não tem nada definido. Nós estamos, terça-feira, eu vou fazer uma reunião, está marcada às 16 horas, uma reunião com os laboratórios credenciados ao SUS, privados credenciados ao SUS, para a gente conversar sobre exames, para a gente definir o que faz com esse laboratório central do município. Então, nós não temos definição concreta ainda. Existe uma tendência dele ficar, de repente, só com os exames, como você falou, de urgência da policlínica? Pode. Mas existe a tendência também da gente passar os eletivos para os terceiros? Pode, a gente está levando muito em consideração esse relatório aqui, que eu não sei se foi encaminhado para a Câmara. Eu acho que foi, não? Eu não sei se foi encaminhado para a Câmara, mas depois eu posso encaminhar para vocês cópia desse relatório. A questão do tratamento do câncer. Ontem a promotora falou que, legalmente, nós temos 60 dias para diagnosticar, para fazer todos os exames diagnósticos no tratamento do câncer. Esse tratamento do câncer em Belo Horizonte, hoje ele é prioritário. Então, a gente tem conseguido, não é só Lafayette, não é mérito de Lafayette, não, do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, é prioridade quando você lança, diariamente, abre o sistema de marcação de consultas de oncologia ao meio-dia. Então, é comum, chegou uma suspeita de câncer que precisa ser avaliado na nossa secretaria. Abriu meio-dia o sistema de marcação de consulta. Não tem demorado 10 dias para a gente colocar esse paciente na rede em Belo Horizonte, e uma vez ele colocado na rede, ele tem todo o tratamento garantido. Tá? Nós temos agora, hoje até conversamos sobre isso, temos um paciente que há 15 dias atrás foi diagnosticado um câncer nele. Ele já está fazendo radioterapia. Então, nós temos, não é mérito só de Lafayette, é um critério que Belo Horizonte adotou de priorizar esse atendimento. Então, nós temos conseguido fazer até mais rapidamente colocar esse paciente na rede. Às vezes existe alguma dificuldade ou outra, como nós tivemos aí uma criança que estava lá no Hospital João 23, precisando de um medicamento que custa R$20 mil, que o João 23 não daria para ele, teve que acionar judicialmente para a gente comprar, para mandar para o João 23, para o João 23 dar um medicamento para ele fazer uma cirurgia de tratamento oncológico. Isso foi recente agora, há um mês atrás. Tá? Mas, no mais, esse tratamento de câncer tem sido relativamente rápido. Combate às drogas. Nós temos algumas palestras promovidas pela saúde mental, que nós temos lá o CAPS AD, que é de álcool e drogas, algumas palestras durante o ano para a população específica de combate às drogas, só. A questão do profissional médico que falta às consultas ou atrasa. É um profissional que é o único profissional reumatologista do município. Ele é de Lafayette, reside em Barbacena.
E foi há 15 dias atrás, me parece, aproximadamente, eu fui lá, ele atende todas as terças-feiras lá no Posto São João. Eu fui, não sei se foi a semana passada ou a semana retrasada, eu fui pessoalmente conversar com ele, eu o conheço desde que éramos moleques, jogamos bola junto aí, conversei com ele e pedi para ele se programar, para não que aconteça isso, que traz transtorno à população, que chega lá, está esperando, ele não vem, tem que desmarcar, vai embora para casa, gastou passagem, aí tem que ser remarcado a doença. Conversei com ele e pedi que ele se organize. Não tive retorno nessa semana passada, estou esperando um tempinho para a gente ter retorno. Nós temos uma coordenadora de todos os centros, dos 4 centros regionais, que é uma enfermeira chamada Alessia. Eu já pedi a ela para ela ficar atenta a essa questão para ver se ele vai se organizar. Esse pedido chegou até o prefeito também, foi quando nós resolvemos de ir lá conversar com ele para poder ver se ele se organiza. Não sei se a semana passada e essa semana, como foi, não tive a notícia. Marcos, você me permite só, que eu esqueci aqui, só mais uma perguntinha? Lógico, estamos à disposição. A respeito como o vereador Gildo já entrou com requerimento, né, Gildo? Acho que sessão passada ou retrasada, a respeito saber quantos micro-ônibus que vão para Belo Horizonte. Aí eu fiquei pensando lá em casa, é o seguinte, eu não sei se tem esse controle ou se também depende de Lafayette, né, porque o tratamento é feito em Belo Horizonte. Um exemplo, muitas das vezes, a pessoa vai num carro, sai daqui cedinho, aí vamos supor, faz a quimioterapia e fica esperando até a tardinho, até a noite, para poder voltar para a sua residência. Aí eu gostaria de saber se não tem como Lafayette está conversando com Belo Horizonte, onde é feito esse tratamento, para aquelas pessoas, vamos supor, foi 20 pessoas dentro do micro-ônibus, um exemplo. Aí colocar aquele micro-ônibus, o primeiro que foi, na parte da manhã, aqueles ali vão fazer o tratamento, que aí eles já vêm embora, todo mundo junto para casa, e o outro que for fazer o tratamento à tarde, retornar, só para diminuir o sofrimento daquela pessoa que está indo fazer o tratamento. Isso já é feito. Nós temos, eu estou respondendo esse ofício que chegou de vocês, eu estou respondendo lá, mas já antecipo. Nós temos 2 ônibus que são contratados através do CISAP, que levam 26 pessoas em cada ônibus, e nós levamos uma média de 70 pessoas por dia. Tem dia que nós chegamos a levar 120 pessoas, outro dia nós levamos 126 pessoas para Belo Horizonte. Então, nós temos, além dos 2 micro-ônibus que são contratados através do CISAP, nós temos, podemos dispor até de 4 vans de 15 lugares, que têm o contrato com uma cooperativa de transporte, cada van leva 15 pessoas, e temos, acho que são 3 carros de pequeno porte. E esse transporte, a gente tem um horário, cada um sai num horário de Lafayette, e também a hora que enche um ônibus lá, ou enche uma van, eles já vão voltando. Então, não fica todo mundo lá até tarde, não. Então, vai se programando. Isso já é feito, tá? Mas é um volume imenso de pacientes que a gente leva para Belo Horizonte. E nós estamos agora, no dia 11/11, nós vamos fazer um pregão, que nós estamos fazendo um pregão para a Casa de Apoio em Belo Horizonte. O que é isso? Aqueles pacientes que às vezes têm que ir todos os dias durante a semana, ele vai lá tem uma casa de apoio que ele vai poder dormir, tem alimentação, tem assistente social para ampará-lo lá, e ele pode ficar lá, se a opção dele, ele pode ficar lá. E sai mais barato ele ficar lá do que levar e buscar todo dia. A média, a cotação de preço do mercado saiu, acho que R$ 48,00 por dia por pessoa. Então, é mais barato que a gente levar e buscar todos os dias. Se for só de ônibus dá, só de passagem dá R$ 60,00, mas alimentação, etc. e tal. Então, no dia 11/11 tem esse pregão, já está marcado. Vamos lá responder agora. O concurso, você falou, nós estamos planejando, é isso mesmo. Ventiladores nos consultórios da Policlínica. Nós respondemos até um ofício de vocês há algum tempo sobre isso, embasado legalmente na vigilância sanitária, que nós não podemos ter ventiladores na área de saúde por circulação de vírus, bactérias, etc. e tal. Lá é questão de mudança de estrutura física realmente, para dar maior conforto, maior ventilação àqueles consultórios, que quando foi feita aquela estrutura lá, um consultório sem janela,
Só se invertesse, pusesse a janela para o lado de fora e fizesse corredor do outro lado, tinha resolvido o problema. Mas não foi pensado nisso, a gente peca. Mas ventilador não pode ser usado na área de saúde. Eu respondi uma demanda para vocês, aí mandei até a legislação, etc. e tal. Na época eu fiz, se quiserem, a gente faz de novo, não tem problema. Se fosse possível, o senhor podia me encaminhar? Porque eu sou constantemente cobrado pelos médicos plantonistas lá do... Que aí eu tenho um argumento. Obrigado. Tá, eu vou mandar novamente. Questão das divisórias entre os leitos. É uma ideia que eu acho que é viável. Vamos ver o que a gente pode fazer, está marcadinho aqui. A remuneração médica na região. Lá, você citou 2 cidades, são os primos ricos de Lafayette. Congonhas e Ouro Branco. Pagam mais realmente. Tá? Pagam mais do que o plantão. Nós já pagamos um plantão muito bom. Nós pagamos 1.800, na Policlínica pagamos R$1.800 por 24 horas de plantão. Dia de semana e 2.400 final de semana. E eles pagam mais do que a gente ainda. E o que acontece? O médico, quando recebe uma proposta, ele rescinde o contrato. É um contrato de trabalho, ele não é efetivo. Mesmo se for efetivo, ele pode pedir a exoneração. Ele comunica que daí a 30 dias está rescindido o contrato de trabalho dele. Se o senhor me permite, a história que a gente escuta é o seguinte: ele está no pronto-socorro, aí ele fala, tem que ir embora. Aí ele sai do plantão aqui, porque lá está faltando, eles precisam de um médico substituto rápido. Então ele sai da policlínica aqui e vai para lá. Uma falta de compromisso, uma falta de ética. É isso que a gente escuta muito. Veja, eu fiquei durante 5 meses na policlínica, tá? Não tive esse problema. Se a gente está tendo, não chegou ao meu conhecimento, a gente pode olhar. Mas a gente sabe que hoje nós temos, apesar da gente ser o primo pobre e estar pagando esse valor, nós temos fila de médico na porta querendo fazer plantão com a gente. Diariamente a gente é procurado querendo fazer plantão. A questão da sugestão dos livros do usuário, eu acho que é interessante. Eu vou lá estudar com a equipe o que a gente pode fazer para colocar um livro, como seria isso, né, para poder viabilizar, para a população poder se expressar. E, além disso, além desse livro, a população também tem a ouvidoria do município, que muitas demandas são repassadas para a ouvidoria, até por telefone, não precisa ir pessoalmente à ouvidoria do município, a ouvidoria por e-mail, telefone, e a ouvidoria manda todas as demandas para a gente responder também. O ideal do caderno lá no local de trabalho, eu falo porque lá na CEMIG tem, é a questão da fiscalização. Nós, como vereadores e fiscalizadores, a gente chegando num local e tendo esse caderno aí, facilita muito para a gente avaliar a qualidade da humanização daquele posto ou daquela situação. Eu coloquei como sugestão que eu vou estudar com a equipe lá o que fazer. Tá, o nosso tempo terminou. Se ficar mais alguma para responder, a gente conversa, a gente telefona, se o senhor me permitir. O senhor tem as considerações finais? Bem, rápido as considerações finais. Nós sabemos que a demanda da saúde é imensa, os problemas são imensos, mas a gente está imbuído de tentar resolvê-los. Nem todos a gente consegue resolver, mas pelo menos tentar resolver, a gente tem a obrigação de tentar. E eu estou aí à disposição dessa casa, sempre que precisarem, a gente vai estar aqui, ou sempre que quiserem, fora de uma sessão de vocês, a gente está na secretaria, venho aqui com prazer para poder esclarecer qualquer dúvida. Que tenham qualquer solicitação que tenha, a gente está disponível para fazer isto. Eu agradeço a oportunidade de explicar alguns assuntos, e a gente sabe que tem muitos assuntos aí que tem pendência que a gente tem que responder. E todas as demandas que estão me chegando dessa casa, da Câmara, por escrito, eu estou, não só dessa casa, mas a gente está respondendo, eu montei lá uma equipe só para responder demanda dentro do tempo hábil, para a gente não ficar devendo nenhuma resposta a qualquer órgão ou a qualquer pessoa que seja. Então, qualquer demanda que chegar, a gente está respondendo. Eu estou lá com umas 4 ou 5 dessa casa para responder, que eu espero que até terça-feira eu assine para poder estar enviando para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Gostaria de agradecer a sua atenção, Marcos, e saber que essa casa está sempre com o intuito, quando faz esse tipo de reunião, é de contribuir
né, é de fazer com que a cidade melhore e o sistema de saúde melhore. Obrigado pela sua presença e, não havendo mais nada a atacar, declaro encerrada essa sessão e solicito ao senhor secretário e aos senhores vereadores que procedam à assinatura da ata. Boa noite a todos, muito obrigado.